Boa tarde, meus amores. Hoje a nossa aula de matemática. Peguem o livro na página 107 e vamos fazer a correção da atividade anterior, ok? Vamos lá. A questão 1 fala: observe o desenho e responda. Então, aí tem um desenho, não é isso? Então, vocês iriam observar aí em quantas partes o círculo foi dividido. Então, você vai contar todas as partes. Quantas partes o círculo foi dividido? 8. Quantas foram marcadas? 1, 2, 3, 4. Qual é a fração que corresponde ao desenho? 4/8. Por quê? Porque o oitavo é o denominador, é o todo, todas as partes que o círculo foi dividido. E o numerador, que é o 4, é as partes que estão marcadas, né, ou pintadas, certo? Então, a fração ficou 4/8. Letra D. Qual número corresponde ao numerador? 4. O numerador é o número que fica acima. Qual número corresponde ao denominador? 8, que é o que fica abaixo, certo? Questão 2. Escreva as frações correspondentes às figuras abaixo. Então, o primeiro círculo. Qual é a fração que representa aí o primeiro círculo? 1/4. Por quê? O numerador é o 1. O 1 representa as partes pintadas. E o denominador, que é o 4, que fica abaixo, representa todas as partes que o círculo foi dividido. Então, o primeiro aí é 1/4. Segundo, 5/12. Lembrando que depois de 11, 12, coloco avos na frente. Então, ficou 5/12. Terceiro círculo, 1/3. Quarto círculo, 5/10. Certo? Questão 3. A Polícia Rodoviária Federal interditou 2 das 5 faixas de um trecho da estrada devido a um acidente. Que fração representa o trecho da pista interditado? Então, qual é a fração aí que representa? 2/5. Por quê? Porque 2 foram interditou 2 das 5 faixas. Então, das 5 faixas, 2 foram interditadas. Então, o todo são 5. E interditadas foram 2. Então, a fração aí representada é 2/5. O trecho interditado corresponde a 2/5 da pista. Quarta questão. Observe as laranjas na caixa e responda as questões. Letra A. Quantas laranjas há na caixa? Aí vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 laranjas. Então, há 15 laranjas. Letra B. Vivian usou 1/3 para fazer um suco. Quantas laranjas ela usou? Ela usou 1/3 de 15. Quanto é 1/3 de 15 aí? Então, quantas laranjas ela usou? Ela usou 5 laranjas. Letra C. Quantas laranjas sobraram? Sobraram 10 laranjas. Questão 5. Veja a coleção de figurinhas de Nelson. Agora responda a questão. Nelson deu 1/4 de suas figurinhas para Tiago. Quantas figurinhas ele deu para Tiago? Então, ele deu 1/4. De quantas figurinhas aí?
Ele tem quantas figurinhas no álbum? 20 figuras, então ele deu um quarto. Então, quantas figurinhas ele deu a Tiago? Ele deu 5 figurinhas a Tiago, certo? Então, essa foi a nossa correção. Hoje nós iremos estudar tipos de fração, certo? Então, preste atenção, acompanhando junto com a tia. Hoje nós iremos estudar tipos de fração. Nós estudamos frações aqui, não é isso? Como se lê, a leitura das frações. E hoje nós vamos estudar tipos de fração. As frações são classificadas de acordo com a quantidade que elas representam. Então, nós iremos começar com a fração própria, certo? Fração própria é aquela que representa uma quantidade menor que um inteiro, ou seja, o numerador é menor que o denominador. Então, toda fração própria, o numerador é menor que o denominador. Numerador é o número que está acima. Na fração, aquele número que está acima é o numerador. O número que fica abaixo é o denominador. Denominador é o número em que o inteiro foi dividido. E o numerador, as partes que foi pintadas, não é isso? Então, essa é o numerador e o denominador. Então, toda fração que o numerador é menor que o denominador, chamamos de fração própria, certo? Como aí no exemplo, aí, ó. Vamos ver. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi dividido em 8, o inteiro aí, o inteiro foi dividido em 8 partes. Quantas partes eu tenho pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como fica essa fração própria aí? 6 oitavos. Note que o 6 é menor que 8, então o numerador é menor que o denominador. Chamamos fração própria, certo? Agora vamos para a fração imprópria. É aquela que representa uma quantidade maior que um inteiro. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. Então, na fração imprópria é o contrário. O numerador é maior que o denominador. Certo? Vamos ver aí. Então, nós temos aqui 2 inteiros. Com quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 2 inteiros dividido em 8 partes. Quantas partes foram pintadas? Um inteiro completo, que são 8 partes, mais uma parte do outro inteiro, 9 partes. Não é isso? Cada inteiro tem quantas partes? 8. Foram pintadas quantas partes? 9. Então, como vai ficar essa fração? 9 oitavos. Tá vendo? 9 numerador, oitavos denominador. Ou o 8, não é isso? Então, o numerador é maior que o denominador. Fração imprópria. 9 oitavos é a fração que representa as duas figuras acima juntas. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 8 partes. Então, cada figura tem 8, foi dividido em 8 partes. O numerador, eu vou somar as partes pintadas, não é isso? Quando o numerador é maior que o denominador, fração imprópria. Fração aparente é aquela que representa um ou mais inteiros. Ou seja,
que o numerador é múltiplo do denominador. Numerador, o número que está acima, ele é múltiplo do denominador. Então, essa é uma fração aparente. Então, a fração aparente é aquela que representa um ou mais inteiros, ou seja, o numerador é múltiplo do denominador. Como, por exemplo, aí no exemplo. Temos dois inteiros, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido em 6 partes, o outro também dividido em 6 partes. Quantas partes pintadas tem? A soma aí das partes pintadas. 6 e 6, 12, não é isso? Então, temos 12 partes pintadas e 6, e os inteiros foram divididos em 6 partes. Então, 12 sextos é a fração que representa as duas figuras acima. Observe que o numerador é a soma das partes preenchidas das figuras. Já o denominador foi repetido, pois cada figura apresenta 6 partes. Essa fração é aparente, pois o 12, que é o numerador, é múltiplo de 6, que é o denominador. 6 é múltiplo de 12. 12 é múltiplo de 6. Então, 6 aqui, ó. 12 dividido por 6, 2. É isso? Então, quando o numerador é múltiplo do denominador, também é uma fração aparente, certo? O numerador é múltiplo do denominador, certo? Ok, até aí, todos entenderam? Fração própria, não é isso? Quando o numerador é menor que o denominador, é uma fração própria. Fração imprópria, quando é aquela que apresenta uma quantidade maior que um inteiro. O numerador é maior que o denominador. Fração aparente é aquela que apresenta um ou mais inteiros, ou seja, que o numerador é múltiplo do denominador, certo? Então, aí nós vimos fração própria, fração imprópria e fração aparente, certo? Agora vamos para a atividade. Questão 1. Complete usando V para verdadeiro e F para falso. Letra A. 4/5 é uma fração própria. Letra B. 8/4 é uma fração imprópria. Letra C. 10/4 é uma fração aparente. Letra D. 16/4 é uma fração aparente. Letra E. 5/4 é uma fração imprópria. Aí vocês irão ver. Qualquer dúvida, olha nos exemplos e vê qual é o tipo de fração. Aí coloca se é V de verdadeiro ou F de falso. Questão 2. Observe as frações e responda. Aí no quadrinho temos várias frações, não é isso? Quinto, 5/3, 3/6, 8/7, 2/2, 3/8, 6/3, 7/5, 5/9 e 24/8. Quais são as frações próprias? Então, vocês irão identificar as frações próprias e colocar aqui abaixo. Quais são as frações impróprias? Também vai identificar e colocar ao lado. Quais são as frações aparentes? Também irão identificar e colocar ao lado, certo? Questão 3. Escreva os números naturais representados pelas frações aparentes. Letra A. 8/8.
Qual é o número natural representado aí nessas frações? Vou dar um exemplo. Na letra A, o número natural representado aí é o 1, ou 8 oitavos. Então, quer dizer que é um inteiro, certo? Letra B, qual o número natural aí representado pelas frações? Aí vocês irão colocar, certo? Questão 4. Represente as frações aparentes apresentadas nas figuras abaixo. Vocês vão olhar quantas partes foram divididas, quantas partes pintadas, certo? Lembrando que partes é quando o inteiro é dividido. Quantas partes o inteiro foi dividido e quantas partes ele foi pintada. Então, denominador, quantas partes o inteiro foi dividido, e numerador, as partes que foram pintadas, certo? Questão 5. Complete o quadro abaixo. Figura, temos aqui, não é isso? Aí vocês vão fazer o quê? A fração e a classificação. E eu vou dar um exemplo do primeiro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes divididas. Então, eu sei que o meu denominador é 10. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 partes pintadas. Então, o meu numerador é 8. Então, essa fração vai ficar 8 décimos. E essa fração, a classificação dela é o quê? Própria, imprópria ou aparente? Ela é uma fração própria. Por quê? Porque o numerador é menor que o denominador. Lembram? Numerador menor que o denominador é uma fração própria. Aí vocês vão continuar fazendo as outras. Faz a fração e faz a classificação. Ok? Então, qualquer dúvida sobre fração, né, os tipos de frações, né, fração própria, imprópria e aparente, vocês podem falar com a tia, qualquer dúvida. Vai nos exemplos aqui, lê novamente, e aí vocês irão conseguir responder a atividade, certo? Então, por hoje é só. Beijos e até amanhã.